Olá pessoal, eu sou a professora Estela. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, olha ali na tela, sobre as mulheres nas ciências. Mas antes da gente começar a falar, vamos conhecer os objetivos da nossa aula? Primeiro nós vamos fazer uma observação crítica das desigualdades de gênero nas ciências. Vamos também analisar alguns dados estatísticos sobre a participação da mulher nesse meio, desconstruir alguns conceitos errôneos sobre a mulher, refletir sobre as causas dessa menor participação feminina na área das ciências exatas, mais especificamente, conhecer um fenômeno conhecido como efeito Matilda e conhecer grandes mulheres que fizeram ciência no Brasil e no mundo. Vem aqui comigo. Pessoal, em 1975, a ONU instituiu o Dia da Mulher. Essa data é de uma importância histórica inquestionável, porque dá ênfase, a esse problema que não foi solucionado até hoje, que é a desigualdade de gênero. Apesar dos grandes avanços e de grandes mudanças, isso ainda acontece de uma maneira muito lenta e essa disparidade entre homens e mulheres persiste no mundo inteiro e isso também vai se manifestar na ciência. Olha lá na tela. De acordo com a Unesco, as mulheres representam atualmente apenas 30% dos pesquisadores no mundo inteiro. E o número do Prêmio Nobel é muito claro. Se a gente for prestar atenção, desde 1901 já foram entregues 904 prêmios e só 51 foram entregues a mulheres. Eu queria que vocês observassem agora uma foto que eu vou colocar na tela para vocês. Observa. Essa foto que eu vou colocar foi tirada na 5ª Conferência de Solvay em Bruxelas, que é uma conferência de cientistas em 1927, ok? Então, olha a foto. Nós temos aqui nessa foto diversos cientistas, ali no meio nós temos o Albert Einstein, o grande Albert Einstein, e nós temos, gente, uma mulher, que é Madame Marie Curie, que é uma mulher fantástica, que eu recomendo que vocês pesquisem na biblioteca da escola sobre ela, porque ela foi a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. Então isso não é para qualquer um. Aí, gente, vocês podem dizer assim para mim, professora, mas em 1927 muita coisa mudou. Então eu vou mostrar para vocês uma outra foto, tá? Eu vou mostrar para vocês na mesma conferência, só que agora em 2016, tá? Uma outra foto. Nós temos aqui duas mulheres. Então, gente, volta aqui comigo. Passou quase um século da primeira foto para essa, mas não houve muito avanço, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas estatísticas, para poder ajudar vocês a construir um pensamento, uma linha de pensamento. Olha só, observa lá na tela. Nós temos aqui um dado estatístico sobre pessoas que entram na universidade, ou seja, que passam num concurso, que é a primeira estatística, ou seja, maioria feminina. Pessoas que estão matriculadas e realmente frequentando, também masculino, maioria feminina. E no terceiro gráfico nós temos os que concluem o curso superior, também maioria feminina. Ou seja, volta aqui comigo, a mulher é mais escolarizada do que o homem, tá? Mas elas continuam sendo minoria, principalmente entre cientistas na área das ciências exatas. O Instituto Quero Bolsa fez uma pesquisa, tipo um teste vocacional, que 120 mil pessoas participaram. E olha só o resultado que esse teste trouxe. Observem. O teste mostrou que mais da metade dos homens se identificavam com a área das ciências exatas. E isso não acontecia com as mulheres, que se identificavam mais com a área das ciências humanas. Ok? Então, isso é um dado matemático feito com pesquisas que mostrou essa maior afinidade dos homens com a área de exatas do que das mulheres. Mas
Pensem comigo, será por que acontece essa diferença? Simplesmente eu dizer assim, porque homem é de exatas e mulher é de humanas. Será que isso é um argumento científico que dá para a gente usar, né, para responder essa pergunta? Mas aí vocês vão dizer, mas os dados não mentem, né? Então vamos ver qual é a verdade. Já que isso não é um argumento científico válido, vamos tentar entender qual é a verdade a respeito disso. A Simone de Beauvoir, que é uma filósofa contemporânea, né? Ela fala que ninguém nasce mulher, que a gente se torna mulher. Ou seja, aquilo que é aquele ideal, aquele estereótipo feminino, ele é construído socialmente. Você não nasce daquele jeito. Então, gente, a gente vive numa sociedade que diferencia meninos e meninas desde que nasce, né? Quem já teve uma amiga que teve neném, né? A gente fica esperando pelo teste, o resultado do ultrassom para saber se é menino ou menina. A partir desse momento, a gente já vê diferença na maneira como todo o ambiente que aquela criança vai crescer é construído. Olha aqui na tela. A psicóloga Adriana Guimarães, ela fala o seguinte, que o que acontece é que os meninos recebem estímulos diferentes do que as meninas recebem. E isso às vezes acontece de forma inconsciente, subconsciente ou até mesmo consciente, tá? E que são esses estímulos que vão fazer com que o menino ou a menina desenvolvam áreas do cérebro diferentes. Volta aqui comigo. Eu vou contar para vocês só um episódio. Eu assisti a um teste que foi da seguinte maneira. Eles colocaram um bebezinho, vestiram esse bebezinho de rosa, deixaram ele num quartinho todo decorado de cor de rosa e as pessoas entravam para interagir com esse bebê. Depois, eles pegaram o mesmo bebê, vestiram o bebê de azul, colocaram num quartinho todo azul e provocaram a interação. A interação, gente, entre o bebezinho menina e o bebezinho menino era completamente diferente, tá? Os cientistas hoje já dizem que não existe embasamento genético nenhum para justificar o fato de que meninos se identifiquem mais com a área de exatas e meninas com a área de humanas, né? Realmente é só uma questão dos estímulos que a criança recebe. Mas também existe o fato de que a história e as ciências não foram sempre muito generosas, né? Para poder ser bem branda com as mulheres. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. Olha aqui na tela. Aí eu tenho uma pergunta, se a ciência diz é verdade, será que a gente pode dizer assim, não, se está provado cientificamente, é verdade? Eu vou mostrar coisas que já foram consideradas científicas para vocês. Vamos começar com esse senhor, que é reconhecido mundialmente como um dos maiores cientistas do mundo, né, que é Charles Darwin. Eles diziam que as mulheres só conseguem se destacar em alguma tarefa porque receberam atributos do pai vindos do espermatozoide. Gente, dá licença, né? Ou seja, o mérito dela, se é que ela tem algum, veio do pai. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Esses dois aqui é um biólogo, Patrick Gates, e um naturalista chamado John Arthur Thompson. Olha o que eles falaram. Eles justificavam que a mulher não podia votar porque ela exercia um papel passivo na sociedade. Vem aqui comigo. Sabe qual é o argumento que eles usavam? Eles usavam assim, ó. O óvulo é passivo, o espermatozoide é ativo. Então a mulher é passiva e o homem é ativo. E a mulher, por causa disso, não pode votar. Ela tem que ter um papel passivo na sociedade. Vamos ao próximo. Esse daqui, gente, já é um cara bem mais recente, é um neurocientista chamado Simon Baron-Cohen, tá? E ele tenta explicar essa diferença, né,
da mulher em relação a ao talento para matemática ou não, ele atribui a questões biológicas. Ele diz que é uma questão biológica, o fato da mulher não ter tanta afinidade com as áreas da matemática e das ciências. E esse pensamento dele foi confirmado em 2005, gente, pelo presidente da Harvard, que é considerado uma das melhores universidades do mundo. Né? O que dizer sobre isso? Vamos a mais um pensador. Esse aqui é um biólogo chamado George Romanes. Esse aqui, gente, usa aquele velho conceito de que as mulheres são menos inteligentes porque o cérebro delas é menor. Agora vem aqui comigo, contar um segredinho para vocês. O cérebro de Albert Einstein era bastante menor do que o cérebro masculino em geral. O cérebro dele era muito mais próximo do tamanho do cérebro de uma mulher do que do cérebro de um homem. Para a gente ver que inteligência não passa pelo tamanho do cérebro. Vamos a mais um? Esse aqui, gente, chega a ser engraçado. Digamos assim, seria cômico se não fosse trágico. Esse aqui tenta explicar a monogamia da mulher e a poligamia do homem através de um estudo que ele fez com moscas. Ele não parou para estudar os babuínos, onde as mulheres são poligâmicas, né? As hienas, onde as fêmeas, quero dizer, né? São poligâmicas. Ou seja, ele estudou as moscas e aí ele generalizou que as fêmeas são monogâmicas e os machos são poligâmicos naturalmente. Sem comentários, né? Vamos ver mais um? Gente, esse aqui chega a ser cruel, tá? É um livro que foi publicado, inclusive aqui no Brasil, no mundo inteiro, chamado Eternamente Feminina, que foi escrito por um ginecologista americano chamado Robert Wilson, tá? Que fala sobre a questão da reposição hormonal da mulher quando ela entra na menopausa. Vem aqui comigo. Olha qual era o argumento dele. Ele dizia, eu vou citar o texto do livro, tá, gente? Que se a mulher, quando chegasse na menopausa, ela fizesse a reposição hormonal, que os seios e os órgãos genitais dela não vão murchar, né? E que ela vai se tornar alguém muito mais agradável de conviver e não se tornará enfadonha e pouco atraente. Pessoal, ele coloca a decisão do uso da reposição hormonal na mão do parceiro. Mais tarde foi descoberto que o livro dele foi financiado pela indústria farmacêutica que fabricava essa medicação. Tá? Então, isso é um absurdo. E agora eu vou fechar só essa parte falando um pouquinho sobre um fato histórico que é muito importante, da gente entender, talvez, por que a mulher está nessa desvantagem em relação aos homens na participação nas ciências. Só em 1879 as mulheres foram autorizadas a cursar uma faculdade. Vem aqui comigo. E não é só isso. Ela podia, mas ela tinha que ter autorização ou do pai, se ela fosse solteira, ou do marido, se ela fosse casada. Sem consentimento, sem direitos. Ok? Então, dá para sentir que isso vem de lá de trás. Ok? Então, vamos observar agora alguns dados sobre a participação da mulher nas ciências. Observa aqui comigo. Esse infográfico aqui mostra sobre, lá no comecinho, a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas que conclui o ensino superior. Aí a gente percebe que 60% são mulheres, né? Mas, se a gente analisar só na área das ciências, né, as ciências médicas e etc., vai dar 41% de mulheres. E se a gente for para as engenharias, que envolve mais a matemática, não chega a 30%. Este gráfico agora, gente,
mostra a presença da mulher nos cursos de pós-graduação stricto sensu, que são os cursos de mestrado e de doutorado. Ainda assim, a gente percebe que na grande maioria das áreas, a presença feminina é maior. E onde que se encontra uma presença menor da mulher? Exatamente na área das ciências exatas. Esse último gráfico mostra uma coisa muito interessante, porque mostra que elas são maioria nos cursos de graduação, são maioria nos cursos de mestrado, mas quando essa graduação vai aumentando, aí elas começam a diminuir a participação, né? Então, vem aqui para mim. Eu vi um relato de uma pesquisadora que ela diz assim, que ela ouviu durante muito tempo as pessoas dizerem que, mas é por causa da maternidade. Aí ela trouxe na entrevista dela um dado muito importante. Ela diz assim, que no pós-doutorado, por exemplo, geralmente as mulheres não estão mais nessa idade de maternidade. A maioria delas já é, inclusive, avó. Ou seja, isso não justifica. Existe alguma coisa que acontece nesse meio do caminho para poder as mulheres serem preteridas, né, nas pesquisas e nos cursos de pós-doutorado em relação ao homem. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre um fenômeno que eu falei com vocês lá no começo, conhecido como efeito Matilda. Olha que coisa! O fenômeno Matilda, gente, ele descreve a supressão da participação feminina na ciência. Como assim? Ele se refere àquelas mulheres que tiveram participação em uma pesquisa, por exemplo, mas na hora de receber o mérito foi dado, às vezes, para um parceiro. Isso, vem aqui comigo. Isso quase aconteceu com a Madame Marie Curie, né? Ela era a cabeça de pesquisa, só que ela tinha mais 2 parceiros, o marido e uma outra pessoa. E quando a pesquisa foi indicada ao Prêmio Nobel, eles queriam dar a premiação para o marido dela, que era uma pessoa instruída, era uma pessoa, né, que justa e que falou, não, o prêmio tem que ser dela, não tem que ser meu. O prêmio é dela, tá? Então, esse termo, o efeito Matilda, né, ele foi cunhado, ou ele foi criado por uma feminista chamada Margaret Rossiter, né, e ela deu esse nome em homenagem a uma outra feminista chamada Matilda Jocelyn Gage. Então, vamos ver alguns exemplos desse efeito Matilda. Essa mulher, gente, a história dela chega a ser triste, tá? O nome dela é Rosalind Franklin. Ela foi uma das responsáveis pelas descobertas que levaram à compreensão da estrutura do DNA. Vem aqui comigo. Olha só o que aconteceu. Ela tinha um parceiro homem e eles pesquisaram juntos, mas a partir de um momento eles discordaram. Eles tiveram pontos de vista discordantes. A ciência aceitou a versão dele, desconsiderou toda a pesquisa que foi feita em conjunto pelos dois, né? E ele foi premiado, foi atribuída a ele, né, toda a honra e todo o mérito pela pesquisa. Ela morreu em 1958 sem esse reconhecimento. O que aconteceu? Mais tarde eles descobriram que era a teoria dela que estava certa e não a dele. Tá? Uma outra mulher muito interessante que eu também recomendo que vocês pesquisem na biblioteca de vocês é Lise Meitner. Lise Meitner, gente, foi a segunda mulher a ter um doutorado em física pela Universidade de Viena. E ela foi convidada por Otto Hahn, que é um prêmio Nobel, né? Ele ganhou um prêmio Nobel da Química, muito às custas das pesquisas feitas por ela, né? Para ser a pessoa que ia fazer os cálculos. Ele se considerava uma pessoa muito ruim de cálculos. Ele não se considerava bom nessa área. E o que aconteceu? Ela era judia e ela, na época do nazismo, né, ela foi afastada das universidades. Então, ela fugiu, ela conseguiu sair fugida com a ajuda de amigos. Ela foi para a Suécia, onde ela tinha um sobrinho morando, e lá na Suécia ela continuava fazendo esse intercâmbio de ideias com ele.
Quando eles descobriram a questão da fissão nuclear, que foi o que deu o prêmio Nobel para o Otto, ela foi completamente ignorada, tanto pelo prêmio, pela ciência de um modo geral, como pelo próprio parceiro, né? E vocês encontram muita coisa, inclusive no YouTube, sobre ela, vocês vão gostar. Nós vamos terminar nossa conversa de hoje citando alguns nomes fantásticos da ciência mundial. Vamos começar pelo mundo inteiro, tá bom? Olha aqui. Primeiro, Ada Lovelace, que é considerada a mãe da computação. Segundo consta, ela foi a primeira pessoa a criar um algoritmo que era capaz de ser executado por uma máquina. Depois tem a Matilda Moldenhauer Brooks, que descobriu o antídoto ao envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. A Katherine Johnson, essa gente, ela teve que quebrar 2 tabus, porque além de ser mulher, na ciência, né, ela era negra. E ela atuou como computador humano. A NASA confiava todos os cálculos a ela, não confiava nas máquinas. E tem a Gertrude Bell Elion, que desenvolveu medicamentos para o tratamento da leucemia, da AIDS e da herpes, e que foi prêmio Nobel da Medicina em 1988. Mas, não dizem por aí que as palavras inspiram, mas que os exemplos arrastam? Então vamos conhecer umas brasileirinhas também, né? Umas grandes brasileiras. Graziela Maciel Barroso, que é conhecida como a primeira grande dama da botânica, que foi responsável pela catalogação de diversas plantas no país. A Johanna Dobbenheimer, que apesar de ter nascido tcheca, foi naturalizada brasileira, que é uma agrônoma que chegou até a ser indicada para um prêmio Nobel da Química, e as pesquisas dela ajudaram a expandir o cultivo de soja no Brasil e reduzir o uso de fertilizantes hidrogenados, o que fez aumentar a produção, né? O que é uma coisa muito importante. A Maria José Baumgarten-Dienne, que foi uma médica que se destacou, gente, na área da parasitologia. Morria-se muito aqui no Brasil de diarreia, por verme, verminoses, e ela teve uma contribuição que foi importantíssima para erradicar essas epidemias. E para finalizar, eu quero citar uma que não tem um papel importante só na ciência. Vamos a ela, que é a Berta Lutz. A Berta Lutz, gente, ela foi uma cientista que atuou na área da zoologia, mas eu ainda acho que a principal função dela na história da ciência brasileira foi a luta política dela. Ela lutou para que as mulheres tivessem reconhecimento dos direitos trabalhistas, o direito ao voto. Em 1945, quando houve aquela conferência de São Francisco, que se reuniram vários países para formar a ONU, ela era a única mulher da delegação brasileira. Então, assim, ela teve um papel político importantíssimo, a Berta Lutz. E aí, gente, todas essas mulheres fantásticas, né, e todas as outras que ainda virão e que estão aqui, a gente deve a elas todo o nosso respeito e toda a nossa reverência. Então eu convido a vocês para não deixarem de procurar na biblioteca da escola, no YouTube, pesquisa mais sobre essas mulheres, porque são muitas, tá? E é importante a gente conhecê-las. Então, agora a gente vai ficar por aqui e a gente se vê numa próxima aula.